Vamos abrir, irmãos, em Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Nós estamos meditando nessa sessão que vai do verso 14 até o verso 16, e eu gostaria que a gente lesse de novo aqui, vou ler. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Irmãos, na semana passada nós vimos esse primeiro versículo aqui. Façam todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Vimos o que significa essa todas as coisas aqui. É só a gente ver o versículo 12, né? Operai na minha ausência a vossa salvação, né? Operai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, operem a vossa salvação, façam todas as coisas que estão envolvidas nesse operar a salvação sem murmuração. Isso. 2, de 12 a 16, né? No caso aqui de 12 a 16, tá? O contexto. Então, façam todas as coisas que estão envolvidas nesse operai a vossa salvação, façam isso sem murmuração, sem contenda. Nós vimos que a murmuração é um pecado muito grave, muito sério. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, recordando a semana passada, mostra que o povo murmurou no deserto e pereceu. A murmuração contra Deus, né? um grande pecado. Vimos também que, por amor, Deus pode nos levar a lugares inóspitos, como levou o povo judeu ao deserto. Vimos também que tudo aquilo que ocorreu com o povo foi escrito para o nosso consolo e para a nossa advertência. O apóstolo Paulo diz isso também no capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, nós precisamos lembrar disso, né? O apóstolo Paulo diz que a murmuração é algo que é estranho ao palavreado do cristão. Nós não devemos ter, né, essas expressões, né, de queixumes, de porque a vida é assim. Né? E também as contendas. A gente não precisa falar muito sobre isso. E aí, ele continua aqui no verso 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Reparem que nós temos aqui 3 palavras muito importantes, né? Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Nós precisamos definir precisamente o significado dessas 3 palavras. Em primeiro lugar, temos aí irrepreensíveis. Ou seja, não deve haver em nós nada que mereça repreensão, que mereça um dedo apontado para a gente. Não é? Ou seja, não deve haver em nós nada de mal, quer nos nossos atos, quer nas nossas palavras, especialmente no que diz respeito àquelas pessoas que vivem mais perto de nós. Dentro de casa, nas nossas relações familiares, o que os nossos vizinhos ouvem de nós, se eles puderem ouvir? Será que nosso tom de voz é tal que os vizinhos ouvem o que se fala dentro de casa ou o que se grita dentro de casa? O apóstolo Paulo, em Efésios, diz que longe de nós devem estar a gritaria, né? As ofensas, a malícia. Essas coisas devem estar bem longe de nós. Antes devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos. Então, é exatamente isso que diz aqui a palavra irrepreensíveis. Ou seja, reparem que essa palavra ela diz respeito à nossa, a nossa integridade interior manifestando-se no exterior, em palavras e em ações dignas, se manifesta naquilo que as outras pessoas veem a nosso respeito. Nós já costumamos falar que nós somos a única Bíblia que os incrédulos leem. E se nós cantamos Jesus Cristo mudou o meu viver,
Se nós cantamos diferente hoje ao meu coração, as pessoas têm todo o direito de dizer, prove. Se você dentro de casa diz para o seu pai que Jesus Cristo mudou o seu viver e diferente hoje é o seu coração, seu pai tem todo o direito de dizer, de perguntar, ou sua mãe, prove. Os seus irmãos também. Então, tem muita gente que diz assim, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Mas nós sabemos que essa frase tem um quê de incorreção. Por quê? Porque como as pessoas vão olhar para Jesus? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o Jesus visível que as outras pessoas hão de ver. O apóstolo Paulo diz isso, não diz? Tudo aquilo que vocês viram e ouviram em mim, isto praticai. E a paz de Deus será convosco. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, assim como eu sou de Cristo. Nós podemos dizer isso para uma pessoa nova convertida? O que você está vendo em mim, ouvindo de mim, faça isso e o Deus da paz será convosco. Você pode dizer para um irmão que está chegando aqui, o que eu devo fazer para ser um cristão? Fica percebendo, olha o que eu faço, olha o meu jeito de falar. Me imite, seja meu imitador. É isso que diz respeito a essa palavra aqui, irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Né? A palavra seguinte é desculpe, irmãos. Sinceros. Sinceros. Reparem uma coisa, irmãos. Essa palavra tem uma explicação etimológica que eu ouvia muito na minha juventude e que depois a gente vai pesquisando e diz assim, não existe nenhuma prova de que essa explicação etimológica seja correta. Tem um professor meu, o Sérgio Nogueira, famoso, foi professor lá no meu trabalho, ele disse que a etimologia é uma fábrica de fábulas, né? Eu me lembro de um amigo meu dizendo a escatologia e a heresia andam de mãos dadas. Talvez a gente possa dizer a mesma coisa da etimologia. Né? Mas tem uma historinha que não é comprovada, mas que eu acho que tem muito a ver com essa palavra sincero. Os irmãos já devem ter ouvido, né? Que na antiguidade os utensílios, quase todos, onde se armazenavam alimentos e comidas, bebidas, azeite, vinho, etc., perfumes, eram sempre feitos de cerâmica, de barro. Né? E às vezes no fabrico desses utensílios, eles podiam trincar. E esses trincados, muitas vezes, eram escondidos por uma camada de cera que se colocava no utensílio. E às vezes, com o tempo, né, aquela cera ia caindo, ia se desgastando e o trincado aparecia. Ou então você botava perto do calor, a cera derretia e o trincado aparecia. Então a dona de casa chegava e dizia assim, eu quero uma ânfora, mas eu quero uma ânfora sem cera. Ou seja, uma ânfora sincera. Sincera. Não é? Então a sinceridade, literalmente falando, se você for ver no dicionário, significa sem mistura. Pode ser misturado com a cera, né? Simples, né? Não adulterado. Tem muito a ver com a história, né? Não contaminado, não hipócrita. Porque hipócrita é o quê? Dizem que a hipocrisia é o preito que o vício presta à virtude. Entenderam? É a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, o que é o hipócrita? Ele sabe que aquilo é a forma correta de ser, de viver, de agir, mas ele não é, por dentro ele não é assim. Mas ele faz externamente. Como dizia o Nelson Rodrigues, né? Se o desonesto soubesse das vantagens de ser honesto, ele seria honesto até por desonestidade. Não é isso? Então, o hipócrita é exatamente isso, é o honesto por desonestidade. Então, reparem, a palavra irrepreensível diz respeito à nossa conduta exterior. E aqui, sincero, diz respeito à nossa conduta ou o nosso coração, né? O interior da nossa conduta, digamos assim. Né? Então, irrepreensível diz respeito ao aspecto interior e sincero diz respeito
ao aspecto interior, aquilo que está dentro de mim, aquilo que não é visível para as outras pessoas, né? Mas é visível para mim, né? E principalmente é visível para Deus, né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos certificar de que aquilo que nós fazemos é de fato o resultado daquilo que nós somos. Por isso que é muito importante, né? O ser sempre vem antes do fazer, né? Do fazer. A gente pode também encontrar uma boa ilustração dessa palavra no Sermão do Monte, quando Jesus ele fala que não adulterar inclui também, né, não desejar nenhuma outra mulher que não seja a sua, né, ou um homem que não seja o seu, no seu coração. Jesus fala também que cobiçar o bem do próximo é tão, digamos assim, ofensivo a Deus, tão pecaminoso, como roubar aquilo que pertence ao próximo. Então, mais uma vez, a primeira palavra, irrepreensíveis, diz respeito às nossas atitudes. E essa segunda palavra, sinceros, diz respeito à nossa natureza. E nós temos aí a terceira palavra, que é inculpáveis. Inculpáveis. Literalmente, sem mancha alguma. Ou seja, a gente pode talvez chegar à conclusão de que inculpáveis é o resultado, é a fusão, é a soma das duas primeiras palavras, né? Irrepreensíveis e sinceros. Se você é irrepreensível e sincero, você também, então, necessariamente será inculpáveis. Literalmente não terá mancha, né? Nós olhamos para nós e nós sabemos quem nós somos. Mas, por outro lado, nós temos uma promessa de que Deus um dia, né, nos fará totalmente inculpáveis. Nós temos a promessa de que Jesus ele amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela para apresentar a si mesmo dessa forma, sem mancha, nem ruga, nem mácula alguma, inculpáveis diante dele. Nós sabemos que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, como nós lemos em Judas, né, no verso 24. Nós sabemos que ele opera em nós tanto o querer, o interior, quanto o efetuar, que é o exterior. Por isso, enquanto nós estamos aqui, nós temos essa tarefa. O apóstolo Paulo está dizendo, de operar a nossa salvação sem murmuração, sem contenda, tendo esse objetivo de sermos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, sem nenhuma mácula, nenhuma ruga, nenhuma mancha. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui no versículo e diz que essa deve ser a nossa atitude, o nosso projeto de vida, no meio de uma geração, como ele diz aqui, corrompida e perversa. Tem aqueles memezinhos, né? O apóstolo Paulo dizendo, quem tem medo de polícia é ladrão. Mas, Paulo, não podemos escrever desse jeito, né? Então escreve aí, né? Se você faz o bem, não precisa temer o magistrado. Mas aqui a gente talvez pudesse dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo para os filipenses, não esperem moleza. Não esperem moleza, né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer essas coisas sem esperar condições ideais. Quem lembra das aulas de química, Natan deve lembrar mais do que todo mundo, né? A gente fala assim, nas CNTP, o produto químico tal reage com esse outro produto químico tal, resultando nisso. Nas CNTP, a água ferve a 100 graus. O que é CNTP? Quem lembra na aula de química? Fala aí, Natan. Exatamente. Nas condições normais de temperatura e pressão, tudo vai funcionar da forma prevista. E quando as condições são anormais? Quando a temperatura sobe demais ou desce demais? Quando a pressão aumenta? Quando o estresse surge? Quando o cansaço aparece? Como que nós agimos?
Exatamente isso. Não espere moleza. Não espere condições normais de temperatura e pressão, porque nós vivemos não num mundo ideal, nós vivemos, sabemos disso, num mundo decaído. E esse mundo decaído, como um imã, nos atrai para pecar, nos faz pecar. A gente vê isso em qualquer lugar. Começa dentro de casa. Um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um parente, que às vezes vive no mesmo terreno, sei lá o quê. Nós sabemos como essas coisas ocorrem. Então, uma das grandes exortações bíblicas, irmãos, é que nós não podemos perder de vista esse fato de que nós somos seres decaídos, vivendo num mundo que jaz no maligno. Nós somos seres decaídos, mas somos seres também redimidos. Por isso a partícula ek de eclésia, ou eclesia, que significa tirados para fora. Nós somos tirados do mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, como diz Paulo em Colossenses 1,13. Então, irmãos, nós precisamos sempre lembrar disso. Nós não vivemos num ambiente neutro. Não vivemos. Nós não vivemos no Éden. Muito pelo contrário, nós não vivemos num ambiente nem neutro, muito menos num ambiente positivo. Nós frequentemente estamos cercados de tentações, de oposições, de pessoas que às vezes nos induzem a sair do sério. Às vezes o marido ou a esposa. Lembra de Jesus com Pedro? Qual é, Pedro? Jesus, ô Jesusinho, tem pena do Senhor? Arreda de mim, Satanás. Então, nós somos chamados a combater o bom combate com armas, como diz o apóstolo Paulo, do nosso exército, que são armas não carnais, mas armas espirituais, com armas que são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Lembra uma vez que eu falei de uma irmã, de uma senhora, filha, esposa de pastor, que disse, meu marido ontem me tirou do sério, eu disse coisas que eu nunca disse na minha vida antes, saiu de mim um monte de palavras. E, Túlio, você sabe que eu não sou assim, mas ele me faz ser assim. E aí eu disse para ela, na verdade, ele está simplesmente mostrando o que você de fato é lá no seu interior. Eu lembro daquela figura, né? O seu marido foi como uma colher de pau que foi metida no seu coração, que você pensa que está lá cheio d'água pura, e a colher de pau mexeu lá, e o lodo que estava todo lá no fundo aflorou e manchou toda a água. Está cheio de lodinho lá no fundo. Basta as coisas acontecerem, basta as CNTP irem para o espaço. Então, precisamos lembrar disso, que existe guerra. Existe oposição. O apóstolo Paulo definiu muito bem. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. O mundo é assim, torcido, perverso, é pervertido. Eu sigo aquele Wesley Instrutor, não sei quem está seguindo. Aí, hoje eu vi lá no Instagram dele uma filmagem, um homem, um senhor já idoso, venerável, né, de terno, gravata, com aquela sacolinha de ofertas na mão, né, indo para o gasofilácio, né, indo lá para o gasofilácio, aí foi lá, tirando as ofertas da sacolinha e botando no gasofilácio, uma parte para a sacolinha e uma parte para o bolso dele. Uma parte para a sacolinha e uma parte para o bolso dele. Sendo filmado. Aí eu fiz uma pesquisa, fui numa catedral católica lá no México. E ele já era sacristão, né? Há décadas. Então, talvez há décadas que ele fizesse aquilo, né? E aí um dos comentários diz assim, o lobo
perde o pelo, mas não perde o vício. Entenderam? Você pode ficar velho, você pode perder o pelo, mas o vício você não perde. Ou seja, de onde menos a gente espera, é o que ele diz, né? A gente vê coisas acontecendo. Nos lugares onde a gente pensa que as coisas são mais seguras, nós vemos coisas acontecendo, porque os homens são defeituosos. Os homens têm uma natureza interior que é distorcida, que é desequilibrada, que é desarmônica, que é imperfeita. Agora eu posso demorar mais, né? Que não funciona bem, que é doentia. E eu gosto de lembrar, né, que talvez uma boa ilustração dessa descrição do apóstolo Paulo sejam aqueles zumbis dos filmes de terror, né? E a Escritura, irmãos, ela nos fornece aqui um par de óculos ou lentes que nos permitem ver a exatidão da condição humana. A condição humana como ela é, a natureza humana como ela é, por trás de uma aparência de normalidade. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e perversa, corrompida e perversa. Mas nós sabemos, lógico, é sempre bom lembrar do Evangelho, existe um antídoto para esse mal, que é o sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui que essa geração pervertida, corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele está se referindo basicamente aqui ao sol e às estrelas, à lua e às estrelas. O apóstolo Paulo está querendo dizer que nós somos as luzes deste mundo. Nós estávamos naquele meio. Nós éramos zumbis também. Mas nós bebemos o antídoto. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Quem não come e bebe não tem parte comigo. Nós comemos o corpo e bebemos o sangue como zumbis. E agora nós fomos curados, nós fomos sarados. Nós éramos como eles, degradados. Mas agora somos diferentes. A luz afugenta os zumbis. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas muitos serão atraídos pela luz. Muitos serão atraídos por esse poder sobrenatural do Espírito Santo. De uma vida de manifestação de mudança. De uma vida em que nós fazemos as coisas sem murmuração. De uma vida onde nós convivemos uns com os outros sem contenda. Uma vida em que nós nos apresentamos irrepreensíveis e sinceros e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, moralmente, mentalmente. Nós podemos ser como que refúgios, né? Como que instrumentos de paz. Nós vemos pessoas que podem ser tiradas da podridão, né? Da destruição, para essa vida de integridade e de salvação. Irmãos, que seja assim que nós vivamos, não é? Que nós vivamos realmente de tal forma que a luz do Evangelho brilhe nas nossas vidas, de forma que nós sejamos, de fato, cartas vivas de Cristo, que possam ser lidas por um mundo incrédulo, que sejamos irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela chuva que cai. Te agradecemos, Senhor Deus, pela nossa comunhão contigo, pela nossa comunhão uns com os outros. Te agradecemos por esse período de oração aqui, Senhor Deus. Te agradecemos por essas pessoas pelas quais nós intercedemos e que esperamos, Senhor Deus, o toque da tua mão poderosa, bondosa, amorosa, Senhor Deus, na vida de todos eles, nas nossas próprias vidas, Senhor Deus.
Que o Senhor restabeleça joelhos trôpegos, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor possa nos dar olhos para ver, Senhor Deus, os resultados da nossa oração. Que o Senhor possa nos dar olhos, Senhor Deus, para ver que, de fato, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Que o Senhor cure os enfermos. Que o Senhor restabeleça, Senhor Deus, os abatidos de espírito, Senhor Deus. Que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, a tua igreja, Pai Santo. Para a glória do teu nome, Senhor Deus. Para a alegria do nosso coração em ti. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.